Agora vocês podem se assentar. Agora, no mês de junho, eu completo... Agora eu não lembro mais se é 23 ou 24. Isso significa que eu tô ficando velha. 23 anos, eu acho. Não, 24, tá certo. 24 anos junto à comunidade surda. 24 anos de ministério com surdos. E com crianças surdas também.
E tem sido um privilégio e um desafio levar Jesus ao mundo do silêncio. E a gente que trabalha com criança, a gente já sente uma liberdade maior na hora de se expressar. Expressar o nosso amor, expressar através das canções. E com Libras é a mesma coisa. Porque todo o recurso da emoção, da entonação, está no rosto. Porque só os sinais, ele não tem expressão, né? Então, a mesma coisa, eu poderia, se eu disser aqui para vocês, oi, eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Não parece, né? Então, gente, eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Então, a mesma coisa, a gente demonstra isso no rosto. Se eu fosse falar para o surdo, seria assim. E é muito gratificante. E o bom, gente, é que se você chorar, você não vai desafinar, porque a gente não desafina chorando, né? Só fica meio feio assim, mas é tranquilo. E eu gostaria, antes de começar a nossa mensagem, de louvar o Senhor dessa forma, de cantar uma música em sinais. E é uma música que eu amo muito, se chama Herança. E fala da bênção que é a criança, para os seus pais, para a família, para a igreja. E enquanto estiver cantando, que você possa refletir na letra, nas expressões, no que cada palavra significa, e vai intercedendo pelas crianças do nosso país e pelas crianças do mundo também. Que o Senhor as guarde, que elas possam conhecer a Jesus. E é isso, vamos lá então. Cheia de alegria, és bem-vinda entre nós, amada és, herança do autor da vida, dádiva de Deus. Teus dias na terra contarão com as bênçãos do Senhor, nenhum dia sequer te faltará o mais perfeito e puro amor. Criança cheia de alegria, és bem-vinda entre nós, amada és, herança do autor da vida, dádiva de Deus. Linda, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti, levante o rosto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti, levante o rosto e te dê a paz, e te dê a paz, e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe, resplandeça o seu rosto, resplandeça o seu rosto sobre ti. Criança cheia de alegria,
Quem aqui... Glória a Deus. Amém. É um privilégio servir ao Senhor. Eu falo que, de vez em quando eu converso com o Baruch e falo, nosso ministério é um só, mas o nosso ministério é diferente, porque Deus só me chama para trabalhar com aquilo que é excluído e não é valorizado. Que, gente, criança é um ministério valorizado? Para nós, para quem tem filhos, até que é, né? Mas, assim, surdos é um ministério valorizado? É difícil, mas é um privilégio servir ao Senhor. Porque tudo que a gente faz para o Senhor. Então, meu maior desejo é que você volte para sua casa, volte para sua igreja, volte para sua cidade renovado. Que o Senhor restaure as suas forças, que o Senhor renove as suas esperanças, que você volte para lá com ânimo, com novo vigor, para que as crianças da sua cidade sejam impactadas pelo amor do Senhor. A gente fala muito, né? Não tem como conceber a igreja do amanhã se não houver um investimento hoje. Isso é verdade. Eu sou fruto do amor dos meus pais e do amor dos professores da escola dominical por mim. Eu tive o grande privilégio de nascer num lar cristão. Sabe aquela crente que ia para a igreja terça, quinta, sábado e domingo? E eu não via a hora de chegar domingo para estar na salinha com as professoras. E eu lembro com muito carinho do nome delas, as coisas que elas me ensinaram e o quanto isso reverbera até hoje, nos dias difíceis, nos dias amargos e nos dias doces. E fazer parte da vida de uma criança é fazer parte da vida do adulto para sempre. Então, que você seja renovado no amor do Senhor. O Senhor vê tudo que você faz. O Senhor reconhece tudo que você faz. E a gente faz para Ele. Amém? Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu gostaria de iniciar com uma reflexão. Na educação cristã, só precisamos da Bíblia. Vocês acham que essa afirmação é correta e é completa? Nós precisamos só da Bíblia na educação cristã? Nós precisamos de tudo que estiver ao nosso dispor, da pedagogia, da arte, da psicologia, do teatro, da música, todos os recursos que estiverem à nossa disposição. Nós temos um desafio muito grande, que é a criança do século XXI, não é? Hoje em dia, cantar só a florzinha, eu sou uma florzinha de Jesus, não é mais suficiente, a velocidade é outra, as informações. As crianças são uma esponja, elas estão com sede de aprender. E um grande desafio que nós temos hoje não é apenas informar. A educação cristã, o cerne dela, não é apenas informar, mas é a transformação da vida. E a criança, a gente já nasce pecadorzinho, né, gente? É um grupo de pecadorzinho, a gente já nasce pecador. E o nosso objetivo através da educação cristã é a transformação. Sermos uma nova criatura em Deus. E que Deus esteja nos capacitando para isso, porque é um desafio muito grande. E a gente sabe que com o passar dos tempos, a verdade do Evangelho continua a mesma. Deus é o mesmo ontem, hoje, a palavra dele não muda. Mas a aplicação da palavra na vida de hoje para as crianças é diferente, é um grande desafio para a gente. E quem nos capacita é o Senhor. Ele que te chamou, é Ele que vai te capacitar. Não temas. Amém? Um outro desafio que a gente tem na sala de aula é a questão das diferenças sociais, cognitivas, as diferenças de experiência que cada criança traz, às vezes de faixa etária, porque se a igreja tiver uma estrutura, a gente consegue hoje ter várias salas, vários departamentos, mas tem professoras que tem que se virar ali no malabarismo, cuidar numa sala só de uma criança de 2, uma criança de 10 e talvez uma criança surda junto. É um desafio. E é nessas horas onde a gente reconhece a nossa pequenez. Por que a Bíblia diz que na fraqueza somos fortes? É porque a gente reconhece o nosso verdadeiro tamanho. E é nessas horas que o Senhor nos usa e tudo dá certo. Não é verdade? Vocês já receberam esse desafio, de repente, numa sala de aula ali com as crianças?
E não é impressionante como o Senhor age, como o Senhor faz, através da nossa fraqueza, através da nossa pequenez? O Senhor não nos abandona. Quando, na palavra de Deus, em Marcos 16:15, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. Os surdos estavam incluídos neste contexto, toda criatura. E o ide é uma ordem, não é uma opção, não é uma prerrogativa que a gente tem. Então, os cegos estavam nesse contexto, os cadeirantes, o síndrome de Down, as pessoas com autismo, os surdos, todos estavam inseridos neste contexto. E é incrível, uma das passagens que eu mais admiro na Bíblia é a forma, quando Jesus se deparou com um surdo, a forma que ele agiu. Quem tiver a Bíblia quiser abrir, em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 31. E a palavra de Deus é tão completa que ela nos deixou todas as instruções de que ministérios especiais merecem cuidados especiais, merecem comportamentos especiais. Enquanto você abre, é importante eu dizer que pela Organização Mundial da Saúde, 10% da população possui algum tipo de deficiência. Então, seria normal e correto nós vermos, num plenário, numa igreja, 10% das pessoas com algum tipo de deficiência. Porque se existe na sociedade, nós deveríamos alcançar também, não é verdade? Mas isso muitas vezes não acontece por N motivos. Às vezes por falta de estrutura, por falta de preparo. E a partir de hoje eu queria dizer que você não é mais inocente, porque eu estou aqui, claro, que para puxar a sardinha para o meu lado, para falar sobre surdos especificamente, e tenho certeza que Deus vai tocar hoje em vários corações, porque é um ministério tão necessitado, e o objetivo, quando a gente fala em surdos, não é só os surdos, mas a sua família também. Mas vamos à leitura, para que eu não me perca aqui no que eu preparei. Marcos 7, a partir do versículo 31. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente. E rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Isso quer dizer? Isso quer dizer? E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Olha que coisa incrível. A gente sabe que em muitos momentos Deus trata a coletividade. E quando trouxeram nesse surdo e falaram: Jesus, esse cara aqui não escuta, não fala. E provavelmente aquelas pessoas da época pensavam que o surdo tivesse nascido daquela forma por algum castigo, algum pecado, algum karma, né? Como esse pessoal antigamente acreditava, e muitos, dependendo hoje da nacionalidade, ainda acredita. Imagina o quanto era difícil. E aí trouxeram-lhe entre a multidão e apresentaram a Jesus. E Jesus podia simplesmente ter falado, né, ser curado e pronto. Mas o que Jesus fez? Ele pegou o surdo e tirou a parte. Porque pessoas especiais merecem e precisam de um tratamento especial. Mas não para aí. Não foi só aí que Jesus quis nos ensinar, pronto, tirei a parte, mostrei que ele é diferenciado, que a gente precisa tratar de forma diferente. Não. A Bíblia diz que ele pôs os dedos nos ouvidos. Gente, Jesus fez sinais. Olha que coisa linda. Ele precisava ter feito isso? Era só ter dito, pronto, o surdo foi curado. Mas ele fala com a gente de forma que a gente entenda. Ele conhece a nossa identidade, ele conhece a nossa personalidade. Ele sabe o que a gente precisa. Ele nos olha e nos enxerga além do que as pessoas podem ver. Ele olhou para o surdo e enxergou a surdez, mas ele viu um indivíduo necessitado por trás da surdez. E ele falou: olha, eu vou fazer algo nos seus ouvidos. E fez sinais. Parou aí? Não. E aí ele falou, cuspiu
e falou, mas não é só seus ouvidos não, porque surdo tem dificuldade na fala. É mais difícil para o surdo falar. Então, cuspiu e tocou na sua língua. Quer dizer, algo vai acontecer nos seus ouvidos e algo vai acontecer na sua boca. Mas não sou eu que vou fazer. Ele olhou ao céu. É o Pai que está no céu. E naquele momento o surdo foi curado. Isso aqui é maravilhoso. A lição que eu tenho de alguém que milita junto à comunidade surda já há 24 anos. O poder de Jesus curar é inquestionável. A gente sabe que Ele é poderoso para curar qualquer enfermidade, de qualquer ordem, de qualquer caráter. Mas é a forma com a qual Ele tratou o surdo. E Jesus não vai curar todos os surdos hoje, porque a profecia tem que se cumprir. E a Bíblia diz que naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. Então o objetivo do ministério com os surdos é a cura da alma. É a salvação, é a transformação. E quando a gente fala de uma criança surda, é algo diferente, porque falar de uma criança surda é falar de uma identidade que não existe. Porque ela ainda não se enquadra totalmente nos parâmetros de uma criança surda, porque ela não sabe a língua de sinais no início, e ela também não se encaixa na comunidade surda que já sabe sinais. Mas ela é carente, necessitada, ela precisa de todos os cuidados que qualquer uma outra criança tem. Muitas pessoas pensam que a surdez tem alguma causa, algum efeito, né? Um efeito causa com a debilidade mental. Não há nenhuma conexão. Existem surdos que podem ter problemas neurológicos, problemas mentais, mas é uma outra questão. O surdo, ele só é surdo, né? Ele tem essa deficiência na questão da audição. Só isso. E um desafio para a gente, quando a gente pensa hoje, por exemplo, numa criança, é muito bonitinho os pais, né? Quando vêm os filhos descobrindo as primeiras palavras e descobrindo o mundo. Filhinho, como que o cachorro faz? O que a criança faz? Nossa, é o orgulho do pai e da mãe. Falta desmaiar quando o filho fala, au, au. E o gatinho, como o gatinho faz, filhinho? Miau. Nossa, aí é uma alegria. Gente, para criança surda, o que o cachorro faz? É através dos sentidos que o homem recebe as informações que formam sua experiência. É baseando-se nessas impressões recebidas pelos sentidos que criará o mundo de suas percepções e conceitos, de sua memória, imaginação, pensamento e razão. Quando existe deficiência em um dos sentidos, o mundo de experiências é afetado, de tal forma que pode dificultar a pessoa de receber informação. Para qualquer criança no mundo, o cachorro faz au, au. E para a criança surda, o cachorro balança o rabo. Tem até um sinalzinho aqui, ó. A bocona do cachorro, ó. E o rabo. E o gatinho como faz? Não faz miau, ele faz assim. Para a criança surda não existe o barulho de buzina, não existe o uivar dos ventos, não existe pum. Só pum com cheiro, né, gente? Mas aquele outro pum não existe. Campainha. Para as crianças surdas, os pais são mágicos. Porque toda vez que o pai e a mãe abrem a porta, tem alguém do lado de fora. Ele olha aquilo com uma admiração. De vez em quando ele está lá sentado, ele vai lá e abre a porta para ver se tem alguém. Não tem, mas o pai e a mãe sabem. Abre a porta e tem alguém lá, porque existe a campainha, gente. Desde o início é um mundo que é feito, é formado por outras concepções. Uma outra forma de pensar. E isso afeta a língua também. Quando a gente fala na língua de sinais, não é gestinhos, mímicas, teatro, não. É uma língua, é um idioma reconhecido. Tem gramática, tem estrutura e tem propriedades de qualquer idioma tem. Mas vou fazer um exercício para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês vão fechar os olhos agora e vão pensar a seguinte frase. Quero água. Fecha os olhinhos. Silêncio.
Pensa agora, eu quero água. Pode abrir os olhos. Como você pensou? Vocês repararam que a gente ouve a nossa voz no cérebro? A gente pensa o tempo inteiro ouvindo a nossa voz no subconsciente. Não entendeu? Fecha os olhos de novo e vai pensar de novo agora, se atentando, porque você pensou assim a vida inteira, mas não tinha ainda prestado atenção que era dessa forma. Você pensa ouvindo a sua voz. De novo, eu quero água. Ouviu sua voz? Por que as pessoas que gravam a voz... Agora no WhatsApp todo mundo conhece a sua própria voz, né? Aí às vezes você bota... Nossa, minha voz é muito feia. Porque você está acostumado a ouvir do lado de dentro, do lado de fora ele é um pouco diferente, né? É assim que a gente raciocina. E o surdo? O surdo que nasceu surdo e nunca ouviu, não tem memória auditiva. O surdo vê imagens. Então, como o surdo constrói a frase? Por exemplo, eu quero água. Ele vai pensar, eu quero água. Água, cada pessoa tem um tipo de referência. Então, talvez ele vai lembrar do filtro de barro na casa dele, talvez ele vai ver uma garrafinha mineral, talvez ele vai ver um bebedouro. Então, água, quero. Quero ir para casa. Casa, ele pensa na casa dele, vou. Então, em português, a gente pensa sujeito, verbo, objeto. Em Libras, é sujeito, objeto, verbo. Eu, casa, vou. Eu, igreja, vou. Eu, mamãe, papai, amo. O verbo é sempre no final. Interessante, né? Por que é assim? Eles falam tudo errado. Não, eles não falam errado. É a forma de raciocínio. A imagem que o surdo geralmente tem de si próprio, que a criança surda tem de si própria, é a imagem que os pais ou o meio circundante lhe confere. É muito comum os pais ou super protegerem ou rejeitarem a criança. Aqui eu não sei quantos de vocês têm filhos, quantos ainda são solteiros e quantos são casados e ainda não têm filhos. Mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você parou para imaginar como seu filho seria, o que seu filho faria, se ele seria um jogador de futebol, se ela seria uma bailarina, se ele tocaria piano. Mas nenhum de nós pensamos, eu quero ter um filho surdo. Eu quero ter um filho assim, assim, assado. Eu quero ter um filho daquela forma. E muitas vezes você casa, constrói aqueles sonhos e, de repente, na maternidade, hoje com o teste da orelhinha, você já fica sabendo ali, né? E o médico vem com seu pacotinho, ó, seu filho é surdo, ele vai ter dificuldade no desenvolvimento, ele vai ter dificuldade na educação, e os pais em choque vão para casa com a criança, não sabem a língua, não sabem por onde começar, não sabem o que vai ser dessa criança, não sabem o que vai ser do futuro dessa pessoa. E é aí que a gente entra. Porque culpar o governo é fácil, né, gente? Culpar a sociedade, culpar os políticos, mas e fazer alguma coisa? E eu acredito que a igreja está vivendo um momento de um despertamento novo. Em nome de Jesus, eu acredito nisso. E há 24 anos atrás eu tomei essa decisão, que eu não ia ficar culpando o governo pelo que os surdos da minha cidade estavam vivendo. 4 anos depois de estar trabalhando com surdos, eu fui desafiada por um pastor surdo a trabalhar com crianças surdas. Eu lembro que eu estava cansada, porque eu era bem crentinha, mas sabe crentinha assim, no sentido bom da palavra? Aquela menina pura, com 13 anos, assim, de acreditar, de amar o Senhor, de servir na igreja desde os 10 anos. Eu tinha 10 anos, eu era auxiliar na escola dominical, na salinha de 2 anos. Eu sempre fui muito envolvida, depois já toquei na orquestra. Com 13 anos eu comecei a trabalhar com surdos. Então, quando eu comecei, eu amava Jesus de uma forma e me feria quando eu via que os surdos não queriam aquele compromisso. Me feria, porque, gente, como conhecer Jesus e não amar? Era inconcebível para mim. Como amar Jesus e não segui-lo? E eu fui me frustrando. Aí foi 13, 14, 15 anos. De 15 para 16, eu encontrei esse pastor surdo, que de vez em quando eu era intérprete dele nas mensagens, ele pregava em sinais e eu traduzia. Falei, pastor, eu estou muito cansada, porque eu estou sentindo que eu estou perdendo meu tempo. Ele falou, Rebeca, por que você não faz um trabalho com crianças surdas? Ninguém faz isso no Brasil. E a gente pensar,
em fazer um trabalho com crianças é pensar daqui 10, 15, 20 anos, ter uma comunidade surda sarada. Não é ter uma comunidade surda sem vergonha que está vendendo adesivo para comprar aparelho auditivo, sendo que o SUS tem caixas e caixas de aparelho auditivo e não tem surdo para tanto aparelho auditivo, eles não querem usar. Pô, o surdo só não escuta, ele pode trabalhar normalmente. É termos surdos firmes com Jesus, é termos surdos pastores, é termos surdos missionários, mas alguém precisa começar. Aí fui eu, né, gente? Eles vêm aqui, Senhor. E, tá, mas por onde que eu começo? Aí comecei a perguntar para os surdos, onde tem criança surda aqui? E aí um falou um lugar, o outro falou outro, tal. E nessa época, gente, com 16 anos, não tinha mais nenhum curso no Brasil para eu fazer, de Libras. Eu já tinha feito todo, já estava estudando material de fora. E aí, eu me achava, né? Falei, já sei tudo, né? Eu sou uma boa intérprete, sou muito expressiva. Fiz teatro quando era criança, fiz dança. Então, a questão da expressão ajudava, e beleza. Aí, lá na área de casa, pegamos, assim, 5, 6 surdos, fomos na casa, falamos que a gente queria contar histórias da Bíblia, que a gente pensava em dar reforço escolar, ensinar música. Os pais, assim, abriram as portas e a gente foi pegando as crianças, a maioria delas com uma condição social bem precária, e levamos lá para casa. E eu preparei, o que a criançada ama, na história da criação? Nossa, preparei. Aí, beleza, chegou lá, as crianças sentadas assim no chão, regacei as mangas e comecei, né? Fiz os sinais, então eles ficaram olhando assim. Daqui a pouco um olhava para o outro, começava a dar risada. E eu, ai Jesus, o que está acontecendo? E fui resumindo. Não entenderam nada. Não sabiam a língua de sinais. Rebeca, não é daí que você vai começar não, minha amiga. Começar do começo? O que eu faço, Senhor? Vai ter que ensinar sinais para eles. E assim começamos. Como que você ensina sinais para um surdo que não fala, não lê português, não tem comunicação nenhuma com a família? E sabe o que eu achava estranho? Quando as crianças iam entrando no carro, primeiro que os pais nem questionaram muito para onde a gente iria levá-los, né? Estavam quase, vai, pelo amor de Deus. E aí as crianças andando para entrar no carro, filho, obedece a tia, viu? Filho, não faz bagunça. Aí eu quase, mas, senhora, ele é surdo, tipo, não adianta falar assim, né? Ou seja, as mães não sabiam se comunicar com os surdos. E sendo muito generosa, vou ser muito generosa agora, gente, porque eu acho que eu sou uma pessoa generosa. 90% dos pais dos surdos falam a língua de sinais. Não falam. Ou seja, menos de 10% dos pais de surdos falam a língua de sinais. Eu não entendo por quê, porque se eu tivesse um filho com algum tipo de deficiência, eu faria de tudo para me comunicar com os surdos. E assim eu fui começando a viver algumas experiências, como uma mãe com um filho de 15 anos surdo falar, como que fala eu amo você? Porque meu filho tem 15 anos e eu nunca falei que eu o amo. Então isso vai gerando coisas complicadas de você lidar. E aí onde Jesus entra, através de nós. E eu sei que foi assim, pessoal, comecei do começo mesmo, sabe? Peguei figura de árvore, casa. Aí a mulher amamentando um filho era a mamãe, o homem do bigode era o papai, porque antigamente mulher, né, que era aquele chapéu que usava com laço, era mulher e bênção pai. Então a mulher que você beijava a mão era a mãe e o pai era o homem que você beijava a mão. Então mãe e pai. E assim a gente começou por coisas concretas, sol, estrela, nuvem, formiga. E aí, eu ensinando dia após dia, e eles foram aprendendo, até que a gente conseguiu contar a história da criação. E desde o início, eu contava uma história, mas eu queria ver se eles estavam aprendendo. Então, eu contava a história, e aí, tá, agora vocês vão me contar a história. E era um barato, gente, porque quando Eva acordou e viu Adão, o que Adão falou para Eva? Como? Deve ter soltado assim, carne da minha carne, mas tu é bonita, hein? Aí eu dei uma incrementada na história, né? Bonita. E aí os surdos, quando foram fazer, o Adão não falou para Eva, o Adão sinalizou para Eva, porque Adão era surdo. E a Eva era surda. E Deus, quando falou com Noé, para ele construir a arca, Deus não falou, Deus meteu a mão assim nas nuvens, ó, e fez os sinais.
Porque para criança surda, todo mundo é surdo. E até então está tudo bem. Criança surda não está preocupada, porque todo mundo é surdo. O negócio começa a apertar quando ela descobre que são poucos os surdos. E aí você vai conhecendo os familiares, os pais, a família, a realidade na escola. Ah, como é duro. E é só Jesus que pode fazer a diferença. Porque ninguém sonha em ter um filho com alguma necessidade especial. Ninguém sonha em não ter filhos. E às vezes é isso que acontece. Porque a garantia que a Bíblia nos dá, meus irmãos, é que Deus estaria conosco, não é? E nos garantiu a eternidade, nos garantiu a salvação. Mas que você vai ouvir que você vai ter um filho, que você vai ter... Nem sempre. São coisas que a gente enfrenta no dia a dia. E sem Jesus, o fardo é pesado demais. E é aí onde ele entra, é aí onde a gente entra. Talvez esse não seja o seu chamado exclusivo. Ai, eu não estou sentindo essa inclinação, Deus nunca me falou sobre os surdos, mas numa sala de aula, a qualquer domingo desse, pode chegar uma criança surda ali. E pode ser a primeira e a única vez que essa criança vá na igreja. E a experiência dela não pode ser tão dura quanto é na escola. A experiência dessa criança que entrar na sua igreja não pode ser tão dura quanto é num domingo, em reunião de família. Essa experiência não pode ser tão dura quando ela chega no hospital morrendo de dor e o médico não entende o que ela está falando. E a mãe dela não consegue traduzir para o médico porque a mãe também não sabe a língua de sinais. Como ouvirão se não há quem pregue? Isso é para os ouvintes. Para os surdos, como verão se não há quem sinalize? Nós fomos chamados a amar. Nós fomos chamados a sermos parecidos com o Pai, ricos em compaixão. E é para isso que o Senhor te chama nessa tarde. E foram inúmeras as vezes que o meu conhecimento, e não é pouco, meus irmãos, porque eu sou uma pessoa muito estudiosa, eu fiz muitos e muitos e muitos cursos. 24 anos depois eu continuo estudando. Mas foram inúmeras vezes, eu poderia passar aqui hoje e amanhã contando as experiências para vocês, que todo o meu conhecimento não foi suficiente no dia, se o Senhor não agisse através de mim. A gente está partindo para o final já, mas eu queria contar algumas experiências ainda para vocês. Quando, aos 15 anos, 16 anos, mais ou menos, eu dava aula para os professores da Unesp de Marília. Sou da cidade de Marília, interior de São Paulo. E eu sou casada e moro em São Paulo hoje já há 14 anos. Mas antigamente, quando a gente fala tantos anos atrás assim, não sei se aqui a gente tem alguma fonoaudióloga dessa época, mas as fonos se formavam e não sabiam nada da língua de sinais. Os professores também, os pedagogos se formavam e não sabiam nada da língua de sinais. E aí você, de repente, se deparava com uma sala de crianças surdas. E aí eu tinha uma aluna dessa. Ela dava aula em Guaimbê. Guaimbê é uma cidade muito, muito, muito pequenininha, acho que não tinha nem 5.000 habitantes. E um dia ela falou, Rebeca, vamos comigo, eu queria que você conhecesse a minha sala, as crianças têm muita dificuldade, são 10 alunos. E eu fui com ela passar o dia lá. E aí eu lembro que eu conheci as crianças, uma comunicação muito precária, praticamente não sabiam sinais. E ela, com todo esforço, começando a aprender, teve que começar do zero, assim como eu, começar a ensinar os sinais para as crianças, para então começar a trabalhar a alfabetização. E eu sei que no meio da tarde ela vira para mim e fala assim, Rebeca, canta uma música para eles. Eu falei, você está brincando, né? Como que eu vou cantar? Eles não sabem sinais? Não, mas canta uma música para eles. Quando eu fui falar o não de novo, eu senti um puxão de orelha assim espiritual. Vocês já sentiram esse puxão de orelha assim espiritual? Dói, né? E eu ouvi assim, você vai cantar sim. Porque talvez seja a primeira e a única vez que eles vão ver falar do meu amor. E aí, como crente, que é crente, anda com CD da Cassiane na bolsa.
Falei que eu era crentinha, vocês não acreditaram, né, gente? Sabe aquela música da Cassiane, Imagine um Lugar Onde Tudo é Muito Lindo? Ai, todo mundo é crente aqui, glória a Deus. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem morte, nem rancor, é um céu para onde eu vou. E eu costumo dizer que quem é intérprete de Libras é um pouco mais inteligente que as outras pessoas. Por quê? Porque assim, ó, o pastor está falando, você está aqui ouvindo. Enquanto você ouve, você fala uma coisa e você já está ouvindo outra que você vai fazer depois. Então é uma coisa louca. Homem tem um pouco mais de dificuldade, mas mulheres... É engraçada essa habilidade. E eu nunca percebi, até que um dia a gente recebeu um missionário da Austrália, lá meus pais foram hospedeiros dele, e na ocasião eu fui traduzindo em inglês, assim, no ouvido o que o pastor estava falando, e ele falou, engraçado, você não para de falar. Porque geralmente o tradutor, ele escuta, para, e ele fala, ele escuta, para e fala. E eu fiquei falando, e eu nunca tinha reparado nessa habilidade, mas é coisa da fluência mesmo. E aí, gente, quando eu fui ver, eu já estava em pé, eu levei o CD, eu falei, coloca esse CD aqui. E aí eu comecei, eu olhei para aquelas crianças assim, com os olhos arregalados, olhando para mim. E conforme eu ia fazendo os sinais, eu ia orando. Senhor, tem misericórdia. Se revela através das minhas mãos. Eu ia falando sobre o céu, eu ia falando como ia ser. Senhor, tem misericórdia, se revela através das minhas mãos. E eu sei que antes de acabar a música, as crianças começaram a chorar. Eram crianças de 7, 8 anos. E as crianças começaram a chorar e eu já emendei o choro e continuava cantando. E o bom é que a gente não desafina quando está fazendo Libras. E mais uma vez, o poder do Senhor se revelou. Porque todo o conhecimento que eu tinha, amados, não adiantaria de nada. Eles não sabiam a língua. Não sabiam a língua de sinais. Eu sei que daqui a pouco chegou a diretora, a professora, falou, mas o que está acontecendo? Porque eles choravam e riam ao mesmo tempo. E acabei a música, eles me abraçavam e mostravam assim que estavam arrepiados. E a gente não entende os mistérios do Senhor. Eu sei que eu não pude dizer não naquele dia. E eu espero um dia encontrá-los. E não há privilégio maior, meus irmãos, do que sermos chamados para trabalhar com o eterno. Eu sou advogada também, eu tenho uma empresa, mas nada disso eu vou levar para o céu. Graças a Deus, né? Só faltava levar processo para o céu. Jesus amado. Levar relatório contábil, não. Mas levar vidas. Trabalhar com o eterno é um privilégio. E sabe, irmãos, eu não acredito muito na questão, seu trabalho secular, o seu trabalho cristão, sua vida secular. Gente, a gente é uma coisa só, eu não sou Rebeca secular e Rebeca cristã. Porque quando eu estou atuando como advogada, também eu sou serva do Senhor. E quando eu estou na minha empresa lidando com os meus funcionários, eu também sou serva do Senhor. E quando eu estou numa sala onde os surdos não sabem sinais, eu também sou uma serva do Senhor. E é para isso que você foi chamado. Nós somos um só. A gente vive dentro de uma cosmovisão. Nós glorificamos a Deus em tudo, o tempo todo. É o jeito que você limpa a casa, é o jeito que você fala com seu marido, o jeito que você cria o seu filho, o jeito que você dá bom dia para quem trabalha na sua casa, para o porteiro do seu prédio, o jeito que você atua na sua vida. Nós somos uma coisa só. Não é a minha fé que vive dentro de mim, eu vivo dentro da minha fé. E tudo reverbera nas minhas ações. E o amor, a compaixão tem que sair disso aqui, ó. Tem que sair disso aqui, vir para a mão, vir para os pés e ser transformados em atitude. Porque só no Brasil nós temos mais de 3 milhões de pessoas com dificuldade na audição. E como verão se não há quem sinalize? É difícil, né? Ai, Rebeca, eu tenho dificuldade até para falar o português. Amados, não é na nossa força. Moisés era gago? E se você tiver mais facilidade, o seu dom não é para o seu próprio orgulho, não, é para o serviço. Que nada vem de nós. A facilidade que o Senhor me deu para aprender essa língua tão nova. Graças a Deus eu aprendi com 13 anos, porque se fosse hoje ia ser um pouquinho mais difícil, viu? Porque a gente, quanto mais novo, né, é mais fácil de aprender o idioma, de aprender as coisas, e o quanto isso é maravilhoso. Mas é o Senhor que capacita. Eu sei que não é fácil.
Eu sei que deve ter custado um bocado para você estar aqui hoje. Não só a questão financeira, deixar a sua família, deixar os seus compromissos, priorizar o reino. Mas isso, por mais esforço que você tenha feito, é tão pouco diante de tudo que Ele já fez por nós. E hoje, tudo o que fazemos, irmãos, é só por gratidão, não é para receber nada mais. Porque se o Senhor não fizer mais nada daqui até a minha morte, Ele já fez. Ele já fez. Então, nós fazemos porque Ele fez primeiro. Nós amamos porque Ele já nos amou. Nós damos porque nós já recebemos. E os surdos precisam saber isso. As crianças precisam saber disso. Não importa se a gente não é cobrado, não importa se as pessoas não dão valor para o nosso ministério, para o nosso chamado, não importa se você não é valorizado, o teu compromisso é com o Senhor. Em primeiro lugar, o teu compromisso é com o Senhor. Claro que o teu compromisso também é com a criança. A criança ali com aqueles olhinhos, gente, doida para aprender. E a criança é uma bênção, os pais que são difíceis, que, né, só Jesus para ter misericórdia. Mas faz parte do pacote. E depois de alguns anos, e até hoje, eu colho frutos através das crianças surdas que eu nunca experimentei trabalhando com os adultos surdos. Os pais quiseram saber o que estava acontecendo. Porque as crianças, antes de dormir, ajoelhavam-se na cama, acordavam, ajoelhavam na cama, iam comer, tinha que orar, e surdo parece estrangeiro, eles são muito sinceros, né? Coisa feia, vai comer, agradece Deus nada? Feio, hein? Coisa feia, hein? E o surdo parou de brigar, o surdo parou de chorar, o surdo parou disso. Eu quero saber o que está acontecendo com meu filho. Está acontecendo que ele conheceu Jesus. Você quer conhecer também? Gente, daqui a pouco era o surdo se batizando, os pais se batizando. E a gente está falando de crianças. Crianças que até meses atrás estavam com depressão suicida, porque o governo achou por bem fechar as escolas especiais e, em nome da inclusão, que lindo, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência convivendo em sala de aula, sem preparo algum, sem saber a língua de sinais. Fecharam as escolas e colocaram os surdos, sem perguntar, você quer isso? E eu não vou nem dar pitaco numa área que não é minha, mas falando só sobre a surdez. A língua é outra, gente. É uma opinião muito pessoal, né, tia Carlinha? Talvez eu nem devesse me posicionar aqui hoje, porque nem foi para isso que eu fui chamada. Mas eu sou contra a inclusão no caso do surdo, porque ambiente escolar é para o surdo aprender, para ser educado. Ele pode sociabilizar na hora do recreio, na hora do intervalo. Aí depois você pega um marmanjo com 18 anos e escreve lá na lousa, porque a gente tem que dar reforço escolar também, né? Supermercado. Conhece essa palavra? Não conheço. Aí escreve igreja. Conhece essa palavra? Não conheço. Gente, todo mundo com diploma de 2º grau? Porque lembra que o governo também proibiu repetir? Todo mundo passava de ano? Tá, aí o governo garante a vaga de emprego. Como que o surdo passa numa vaga dessa? Não sabe escrever supermercado. Aí conhece essa palavra? Não conheço. Conhece essa palavra? Não conheço. Conhece essa palavra? Não conheço. Igreja. Ah, conheço, igreja. Por que não falou antes? Supermercado. Ah, conheço. Sabe os sinais, o português não sabe. E quando aconteceu isso, as crianças choravam que não queriam ir para a escola. E segurava na mesa. Eu não quero ir para a escola, não quero ir para a escola, não quero ir para a escola. Por quê? O professor não sabia a língua dele, a diretora não sabia a língua dele, os amiguinhos não sabiam, ninguém sabia a língua deles. Oh, meus amados, isso não pode acontecer na igreja. Viu que bonitinho demais, Jesus falando em sinais com surdo? Que o Senhor derrube toda a barreira do nosso coração, toda a barreira do preconceito, todo o orgulho que há em nós. Porque quando Deus olha para o surdo, Ele não vê a surdez, Ele vê uma alma necessitada. Quando Deus olha para você, Ele não vê um moreno bonito, Ele vê uma alma com dificuldades, uma pessoa com sonhos. E é dessa forma que Ele nos enxerga.
Que o Senhor nos use. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E eu queria te desafiar nessa tarde. Que você não deixasse o seu dom dormente. Que você busque se esse é o dom que Deus tem para ti. Que você exerça os dons e desenvolva todos eles com muito amor para o reino. Que você se lembre que o dom não é para o seu autoengrandecimento, mas que você seja consciente que o dom é presente do Espírito Santo, o mérito é dele. Que você se descubra, que você se empenhe, que você desenvolva o dom. Que a partir de hoje, você busque se comunicar com todos os que estiverem na sua sala, com todos os que forem para receber de você. Eu quero orar com você, que foi tocado nessa tarde, que foi tocado pelo Senhor, e sente que quer amar mais, quer ter mais compaixão, quer colocar ali no sapatinho do surdo, para sentir como é ser surdo. Eu comentei esses dias que tem surdos orando. Isso é uma brincadeira entre aspas, mas eu acho que tem surdos orando de verdade, para Deus dar filhos surdos para pastores e para líderes. Porque só assim as igrejas iriam começar a entender a importância disso. Eu acho que é uma brincadeira com fundo de verdade, viu? Você que foi tocado pelo Senhor nessa tarde, eu quero que você fique em pé. Ainda em silêncio, meus irmãos. Através do silêncio, a gente escuta mais. Através do silêncio, a gente fica mais sensível. Eu participei ano passado de um retiro num mosteiro com o pastor Osmar Ludovico e foi uma experiência incrível. 5 dias, o período da manhã totalmente em silêncio. Você encontrava as pessoas e não podia conversar. No primeiro dia foi perturbador. Foi constrangedor, querer falar e não poder, querer cumprimentar e não poder. Mas depois surgiu tantas coisas do silêncio. E eu tenho aprendido muito através disso. E a verdade é que a gente fala demais. A gente fala muito e não fala nada. Que você vai embora com esse desafio também, de falar menos, para receber mais do Senhor. Para orar o que Ele quer que você ore. E o meu desejo agora é orar contigo, orando o que Ele quer que a gente ore. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por essa tarde, por esse privilégio. O Senhor conhece o nosso coração e o Senhor sabe, Pai, o quanto estamos gratos por esse privilégio, por estarmos aqui juntos, Senhor, falando de algo que agrada tanto o teu coração, Pai. Em quantas passagens vimos o Senhor lidando com as crianças sempre de uma forma tão amorosa, tão intensa e tão inteira, Pai. Senhor, queremos te pedir isso agora, que o Senhor nos ajude a estarmos inteiros quando estivermos com as crianças, Pai. Inteiros não só em nós, mas inteiros com o teu Espírito, porque é Ele que nos capacita. Pai, alguns domingos nos sentimos tão fracos, tão desencorajados, tão pouco valorizados. Mas nós nos esquecemos, Pai, que muitas vezes os olhos não estão sobre a gente, mas os seus olhos estão sempre sobre nós. Isso devia nos bastar, Pai. Senhor, renove o nosso vigor nessa tarde. Renove o nosso ânimo, renove a nossa esperança, Pai.
Faça arder novamente a alegria da tua salvação em nossos corações, a ponto de isso transformar as nossas atitudes e reverberar, ó Pai, em nossas aulas, em nosso compartilhar, em nosso caminhar. Que as crianças percebam, ó Pai, o quanto é bom servir a Ti. Que a gente consiga passar isso não como um peso, não como um conjunto de regras, mas como algo arrebatador, Pai. Porque como Agostinho disse, é impossível te conhecer e não te amar. É impossível te amar e não te seguir, Senhor. Nos ajude a passar isso para as crianças, Pai, de uma forma sincera, de uma forma honesta. E a gente precisa de tão pouco para isso, Pai. A gente precisa simplesmente nos dispormos a Ti, para que o Senhor nos use. Pai, eu te peço agora que o Senhor envie surdos para as igrejas também, Pai. Os surdos que estão clamando por salvação. Os surdos que estão com depressão, ainda com tão pouca idade, porque não são compreendidos, Pai. Os surdos que não se comunicam com seus pais, que não se comunicam nas escolas, que não se comunicam em esfera nenhuma, Pai. E a tristeza tem assolado os seus corações. Pai, leve esses surdos para a igreja, Senhor. Levante obreiros nessa tarde. Nos capacite, Pai. Que o Senhor nos lembre que o poder vem de Ti, que a força vem de Ti, Pai. Que é o Senhor que nos capacita. Que é o Senhor que pode fazer em nós e através de nós. Então faça, Deus, faça. Que nós estejamos inteiros aqui hoje, amanhã, enquanto houver programação. E que a gente não se desespere, Pai, em saber como faremos quando voltarmos para as nossas igrejas. Mas acalme nosso coração, Pai, que a gente consiga viver o hoje e o agora. Que o Senhor faça em nós. Para então, daqui uns dias, o Senhor fazer através de nós. Capacite-nos, Pai. Derrame o Teu amor sobre nós. Dá-nos os Teus olhos, Pai. Que a gente olhe para o surdo de igual para igual. Porque o Senhor nos ama igualmente. Basta, Senhor, de olharmos de cima para baixo. Porque o Senhor não nos olha assim. Oh Deus, essa passagem quando o Senhor esteve com aquele surdo. Que lindo foi o Senhor olhando nos seus olhos, Pai. Que o Senhor nos lembre que às vezes a gente precisa agachar e ajoelhar para falar com as crianças, Pai. De igual para igual. Porque é assim que o Senhor nos trata. O Senhor não nos olha de cima para baixo, Pai. O Senhor nos olha nos olhos. Que essa verdade, Senhor, venha inflamar os nossos corações. Que o Teu amor venha reverberar em nossas atitudes, Senhor. E que tudo que for ministrado aqui durante esses dias, nós possamos ruminar, até que isso seja transformado em atitudes, Pai. Que o nosso desejo é Te obedecer, Senhor. Nós estamos aqui por amor a Ti, Pai, por obediência a Ti. Nos abençoe, Pai. É o que Te pedimos de agrado, Senhor, por esse privilégio de Te servir. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte para o Senhor? Foi um prazer estar aqui. Tia Carlinha, muito obrigada por esse convite. Estou muito, muito feliz, muito honrada. Espero poder voltar. E nós estamos no YouTube também. Nós temos vários louvores lá. O canal infantil chama Rebeca Kids. Então é youtube.com/Rebeca Kids. Nós temos um canal com conteúdo adulto também. Então, Rebeca, eu quero aprender sinais, como que eu faço? Gente, você consegue aprender já hoje à noite. Tem lá, youtube.com/Rebeca Nemer. Nós temos vários vídeos aulas gratuitos de Libras para vocês. Comecem com o alfabeto, comecem com as palavras. Só se preocupe em se dispor, em dizer, Senhor, eis-me aqui. E vá atrás, faça a sua parte, vá aprender. Que eu tenho certeza que o Senhor quer te usar. Que Deus te abençoe, que vocês continuem servindo ao Senhor, porque isso é um grande privilégio. Super beijo para vocês. Mais uma vez, muito obrigada, tia Carlinha.